você não pode parar de bater, porque a hora que você parar de bater é a hora que você começa a apanhar. Porque além do julgamento, tem também a contraofensiva da oposição, que está tentando articular a aprovação o quanto mais rápido possível do PL da anistia. A Câmara poderia votar urgência na anistia aos condenados do dia 8 de janeiro. O presidente da Câmara, Hugo Mota, prometeu realizar uma reunião com líderes no dia 1º de abril, que é terça-feira que vem, para decidir se pauta o requerimento de urgência do projeto da anistia aos condenados pelo 8 de janeiro. A promessa foi feita ao líder do PL, Sóstenes Cavalcante, que está à frente da articulação e afirma que a reunião terá apenas líderes de partidos que assinarão o pedido. Segundo Sóstenes, ao menos 7 partidos já se comprometeram a assinar esse pedido: o PL, União Brasil, PP, Republicanos, o Novo, Podemos e PSDB. Caso Mota rejeite pautar a urgência, o líder do PL promete obstruir os trabalhos da casa. Silvio Navarro. O levantamento de hoje do Estadão, se não me engano, dava que 187 deputados já são favoráveis à anistia. Não é a maioria da casa, mas é um número considerável. O que você acha que vai acontecer nas próximas semanas no Congresso Nacional em relação a esse PL? Vai passar o PL da anistia, só não sei quando. Esse número, para mim, ele é subestimado. Eu acho que hoje, a cada 3 deputados, 2 são favoráveis à anistia ou, de alguma forma, votarão a favor da anistia. 2/3 da casa, precisa de 257, mas vai passar. Restava ali o Republicanos, né, porque o presidente do partido, Marcos Pereira, que é o partido do presidente da casa, Hugo Mota, era um tanto quanto reticente, mas ele vai votar, principalmente por força do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que é do Republicanos, e é o principal nome do partido dele, comanda o Palácio dos Bandeirantes, e pode, inclusive, dependendo da conjectura, se esgotados todos os recursos possíveis em relação ao presidente Jair Bolsonaro, poderia até ser um dos prováveis candidatos à presidência. Então, eu acredito que todos do Republicanos também vão votar. O Centrão vai votar, o PL já anunciou, o próprio Jair Bolsonaro fez esse gesto ao Gilberto Kassab do PSD durante a manifestação em Copacabana. Aí, a partir daí, o segundo passo é o Senado, mas vamos falar primeiro da Câmara, que é a caixa de ressonância da sociedade. Então, eu acredito que ele vai avançar com a assinatura da maioria do Colégio de Líderes e, portanto, o presidente Hugo Mota deve pautá-lo. É um caminho um pouco mais simples do que uma PEC, uma emenda constitucional, precisa de 3/5 da casa, 2 votações, precisa passar por comissão especial, é um quórum qualificado. Então, eu não vejo dificuldade nesse caminho não, Cauti, até porque a comoção popular ela vai aumentando, a fervura está subindo, as ruas já entenderam, principalmente nesse gesto que você acabou de lembrar do batom em punho, batom que tem tomado as redes sociais. Só fazer aqui um breve comentário em relação ao debate ainda sobre o julgamento. Vocês citaram, né, a celeridade para título de comparação, porque muita gente acha que esse é uma espécie de revanchismo ao julgamento do Mensalão, que aconteceu no Supremo em 2012. O Mensalão foi denunciado pelo Roberto Jefferson em 2005, no 6 de junho de 2005, era uma segunda-feira. O Mensalão chega ao plenário em 2012. Foram 53 sessões e 138 dias, meses, só para se comparar a questão da celeridade. E também, fazendo aqui um adendo ao que a Fabi trouxe, eu nunca vi um julgamento em que o juiz defende a peça acusatória. O juiz precisa dar força para a peça acusatória do Ministério Público. Para mim é uma novidade. E eles estão na defensiva do começo ao fim, né? Justificando até o login no sistema. Não, olha, o senhor logou. Pois é, eu quero ver se isso em um tribunal internacional, qual seria o procedimento e qual seria o desfecho de um eventual recurso da defesa de Bolsonaro a qualquer tribunal internacional, como a Corte Interamericana dos Direitos Humanos, por exemplo. Falando de mobilização das ruas, né, pegando o gancho do que o Silvio falou, queria só sair um pouquinho das nossas pautas, porque eu estava dando uma olhada aqui nas redes sociais da turma governista, né, que não perde ocasião para aumentar o nível de desprezo que a gente tem com vários posicionamentos que eles apresentam, porque
o Lindenberg Farias e o Boulos, o Guilherme Boulos, acabam de postar nas redes sociais uma convocação para uma manifestação contra a anistia em São Paulo, no dia 30 de março. Então, eu já pergunto para o Jorge Serrão. Serrão, o que você acha que vai acontecer com esta manifestação contra a anistia no dia 30 de março? Porque, assim, das duas, uma. Ou a gente não está vendo o que está acontecendo no Brasil, deve ter uma tonelada de brasileiros contra a anistia, eles sentem tão à vontade de chamar nas redes a manifestação, ou eles estão tão alienados que não entendem que vão para um fracasso retumbante. Então, o que você acha que vai acontecer nesse dia 30 de março, nessa manifestação convocada pelo Lindenberg Farias e pelo Guilherme Boulos? Olha, eles podem até botar mais gente do que seria normal utilizando a velha tática da mortadela. É provável que isso aconteça. Mas, do ponto de vista político, eles não conseguem ter hegemonia sobre a cabeça da população. Que, em função do episódio Débora, o batom é o batom da injustiça. Isso pegou e vai ser difícil tirar. Então a coisa complicou. Agora, essa esquerda é muito malandra, porque todo esse processo que estamos vendo, ele começou em 1º de setembro de 2021, quando foi aprovada a lei, sancionada a lei do Estado Democrático de Direito, substituindo a Lei de Segurança Nacional. Ali foram colocadas todas as penalidades para, no futuro, pegar o bolsonarismo. Só não viu quem não quis. O presidente Bolsonaro até pode ter pensado em ter vetado a lei, mas não tinha condição política, o Congresso derrubaria e a coisa aconteceria como está acontecendo hoje. E no dia 12 de dezembro de 2022, dia da diplomação de Lula, o então quase ministro da Justiça Flávio Dino, senador eleito, proclamou que diante de uma arruaça que acontecera em Brasília, que ali estava sendo engendrada uma tentativa de golpe de Estado para a tomada do poder. Isso 12 de dezembro de 22. Aí vem a posse de Lula, tranquila, nenhuma intercorrência. Aí, uma semana depois, a mobilização para o 8 de janeiro. Ali foi a grande armadilha contra o bolsonarismo. Ali já tinha o plano macabro para transformar aquele evento em uma confusão e uma depredação que ocorreu para jogar a culpa nos bolsonaristas. E aí, fácil dizer que tudo aquilo, toda a depredação, destruição de patrimônio público foi causada por Jair Bolsonaro. E todos aqueles que foram responsáveis por aquilo ali seriam punidos de acordo com a nova versão da Lei de Segurança Nacional. E aí, o 9 de janeiro, o dia da perfídia, em que o exército entregou o povo que estava na porta dos quartéis para ser julgado. Resultado de tudo isso? 480 condenações até agora, mais 500 condenações previstas e outra condenação, pule de 13, de Bolsonaro e mais 33 que estão com ele. Esse é o jogo de um roteiro que já estava escrito para sintetizar a tirania tupiniquim. Olha, hoje eu vou fazer até algo especial, porque eu estou observando aqui o pessoal num desânimo absurdo e a gente entende, né? Quem não está desanimado? Então, antes de você deixar o seu like, curtir, compartilhar e comentar, eu vou lembrar vocês de algo aqui que eu estava até separando, mas né, Deus é que sabe das coisas, mas eu vou aproveitar aqui, deixa eu só achar bonitinho para colar junto aqui. Para quem segue ou para quem não segue, vamos lembrar de uma coisinha bem importante. Efésios 6:13. Portanto, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir ao inimigo no tempo do mal. Então, depois da batalha, vocês continuarão de pé e firmes. Gente, acreditem nisso. A nós cabe a fé, a nós cabe manter a batalha gloriosa. E é de batalha em batalha, de glória em glória, tá? E eu sei que é difícil. Então, munidos dessa fé, eu sei que a gente pode persistir por um Brasil melhor, que eu sei que é a intenção de muitos que nos assistem, que tem realmente esse coração, que faz a oração do justo, e o justo não volta sem resposta. Então, o melhor apoio que você pode dar para nós,
que estamos aqui dedicando o nosso tempo e etc., é compartilhar nos grupos, deixar seu like, fazer realmente essa propaganda a favor da Braddock Show, que carrega também esses princípios que não é fácil em tempos de perseguição, e aqui eu estou falando inclusive de religião, a gente continuar, né, com que nos mantém sólidos e firmes na rocha. Então eu tenho certeza que você vai dar o like depois disso e que você vai comentar e vai nos ajudar, né? Vai também parar de resistir às falácias que falam aqui da Braddock e vai entender que aqui tem um timaço que realmente está brigando para o melhor, mais ético e mais justo no Brasil. Agora, falando um pouco sobre o que pode acontecer nos próximos meses, semanas, o ex-presidente Bolsonaro está desestimulando a campanha por impeachment de Lula, alegando que Alckmin seria pior. O ex-presidente Bolsonaro disse que Alckmin poderia ser pior do que Lula, isso na participação em um podcast, explicando por que vetou a inclusão no pedido de impeachment de Lula em uma manifestação recente. O ex-presidente afirmou que, abre aspas, entende que Alckmin é pior do que Lula, fecha aspas, e alertou que um processo de impeachment, abre aspas, vai se arrastar por um ano ou mais, fecha aspas. Quando questionou se era contra o impeachment, ele esclareceu, não é que eu sou contra você entrar para a luta aqui que não vai chegar para lugar nenhum. E Bolsonaro questionou a viabilidade do processo, considerando o, abre aspas, aparelhamento que está por aí, fecha aspas. Vamos ver o vídeo de Bolsonaro e depois Darcio comentários sobre esta posição do presidente. A manifestação contemplava também impeachment de Lula. Por que foi vetado? Eu entendo que o Alckmin é pior do que Lula. Eu entendo isso. Você vai tirar o Lula primeiro, que esse processo vai se arrastar por um ano ou mais. A eleição e tem tudo para não chegar no final da linha. Tem tudo para não chegar. E você tem que ter um apoio popular para valer. Você tem, até teria hoje em dia, mas você vai botar quem no lugar? Com o aparelhamento que tá por aí. Então você é contra... Não, não é que sou contra. Sou contra você entrar por luta aqui que não vai chegar a lugar nenhum. Tá certo? Ele sai o ano que vem. Aí que tá com quem? Johnny Bravo. Darcio, sua opinião sobre esta posição de Lula, de Bolsonaro sobre Lula, perdão, e se de fato isso poderia se concretizar, demoraria um ano e meio, é mais do que isso, e o Alckmin, na sua opinião, é pior do que o Lula? Olha, eu não sei se morrer afogado é pior do que morrer queimado, mas aqui eu lembro uma velha lição que eu aprendi com o professor Olavo de Carvalho. Ele dizia o seguinte, né? Que quando você entrar para uma luta, você não pode parar de bater, porque a hora que você parar de bater é a hora que você começa a apanhar. Eu sou defensor da tese de que quem pode mais pode menos. Se você pode neutralizar o seu adversário ou até afastá-lo do poder, você pode determinar só a anistia. Portanto, eu, de forma muito modesta, eu tenho certeza que Bolsonaro tem muito mais experiência política do que eu sou só... né, um homem de 45 anos, ele já é um homem muito mais experimentado, mas eu, de forma muito modesta, eu discordo do presidente. Eu acho que, na medida em que ele tem se colocado nas cordas, nesse processo, nessa luta, nesse ringue, ele tem sofrido cada vez mais. E de mais a mais, vamos falar de forma muito clara, né? Não existe um julgamento em curso. Julgamento significa juízo. Aqui a Fabi pode contar para a gente um pouco mais. Ou seja, quando um juiz formula uma decisão baseada em parte e contraparte, isso não existe. O que a gente está vendo é um teatro muito mal feito e revanchista, sim. Existe uma revanche em curso. E a gente viu hoje familiares de perseguidos políticos do regime militar. Isso não tem nada a ver com mensalão ou petrolão. Essa vingança muito mal feita, né? Porque afinal de contas... diz o ditado que vingança é um prato que se come frio, e não está nada frio, ela está sendo executada de uma forma muito assodada e deixando um rastro de injustiça e de muita maldade. E com relação ao símbolo disso tudo, eu quero saber o que as feministas farão, porque é muito marcante, né? Um batom escrevendo a frase de um ministro num símbolo de poder. A principal vítima, ou aquela que as pessoas mais conhecem nesse episódio todo, é uma mulher.
e nesse momento eu não estou vendo movimento algum se levantar para defendê-la. A Débora, né? Pois é, tudo muito triste. Essa história que será escrita, o Silvio Navarro foi muito feliz no comentário dele, essa história que será escrita, a gente ainda não sabe por quem, precisa ter um capítulo todo dedicado a ela. É isso, Caúti. Pois é, quando a gente pensa no caso da Débora, assim, quando Fidel Castro foi processado em Havana, ele disse a história que me julgará. No caso da Débora, já sabemos a história que os condenará, né? Porque já está escrito o julgamento da história em relação a esse caso vexaminoso que é a Débora. A história os condenará sem apelação. O papo que o Bolsonaro e o Tarcísio tiveram ontem, e o Tarcísio defendeu a relação institucional com a STF e o governo Lula, dizendo: meu candidato é o Bolsonaro. O governador afirma que os contatos com o governo federal e com o STF também são para defender interesses de São Paulo. Respondeu a críticas sobre esta relação, e o governador explicou, então, que ele, por exemplo, teve que defender no STF escolas cívicos-militares e a privatização da Sabesp. Sobre acordos com o governo Lula, Tarcísio justificou a inclusão de obras paulistas no PAC para ter acesso ao crédito do BNDES com juros mais baixos. Tarcísio encerrou afirmando: não sou candidato, não quero nada disso, não tenho essa ambição e vou ser sempre leal, fiel ao presidente. Vamos ouvir o governador Tarcísio e depois nossos comentaristas. Quintanilha. Tarcísio, explica qual o motivo da sua aproximação com o STF e com Lula. Como você, você como gestor é excelente, mas como político acho que você é escorregadio e nada transparente. Nosso candidato é sempre e será Bolsonaro, lembre-se disso. É Anabelle, tá? Bom, Anabelle, vamos lá. Primeiro, o meu candidato é Bolsonaro também. Segundo, vamos lá, eu converso com os ministros, converso sempre defendendo o interesse de São Paulo. Quando você é gestor, quando você está como incumbente, você vira governador, você tem que defender os interesses e muitas vezes você tem que defender no tribunal. Túnel Santos Guarujá, fiz um acordo com o presidente. Por quê? Porque se ficasse com o governo federal, eles não iam fazer, e eu expliquei isso para o governo federal, por algumas razões. Por quê? É uma parceria público-privada, o governo federal não faz parceria público-privada, tem dificuldade de aportar garantia. Aqui em São Paulo a gente tem uma empresa garantidora e eu fiz o aporte nessa empresa, então nós já temos a garantia. Segundo, a gente tinha lá a questão que no Túnel Santos Guarujá, 70% o CAPEX é acima de 70%, o aporte que a gente vai ter que dar, que o Estado vai ter que dar, é acima de 70% do CAPEX. Nessa situação você precisa de autorização legislativa. O Estado de São Paulo já tem autorização legislativa, o governo federal não tem, então eles teriam que passar a lei no Congresso, eu já passei a lei na Assembleia. Terceiro, o TCU faz análise prévia desse tipo de contrato. Aqui em São Paulo o TCE faz uma análise concomitante a posteriori. Então eu ganharia cronograma. E aí foi feito o acordo da gente ser o poder concedente e a gente fazer a licitação. E quando a gente faz a licitação, a gente tem segurança que aquilo vai sair. Isso foi bom para o Estado de São Paulo? Foi, porque garante que aquela obra vai sair. Aí eu estou pensando no interesse de uma população que há 100 anos espera o Túnel Santos Guarujá. Então, não se preocupa, não tem acordo, não tem nada. Eu converso no interesse do Estado de São Paulo, a minha relação com o Supremo é institucional, a minha relação com a presidência da República é institucional, eu estou defendendo o interesse de São Paulo e o meu candidato também é o Jair Messias Bolsonaro, eu não sou candidato, não quero nada disso, não tenho essa ambição e você sempre leal, fiel ao presidente e votar com ele até embaixo d'água. Jorge Serrão, só continuando contigo, porque assim, Tarcísio pode não ser candidato hoje, não ter essa ambição, não querer isso, etc. Mas a história, muitas vezes, é mais rápida, né, do que a vontade de seus protagonistas. E é possível que Bolsonaro não possa ser candidato em 26 e a direita precisará de outro nome. Será a vez de Tarcísio? Se depender dele, não. É muito melhor o cara ser governador de São Paulo, a reeleição. Isso de cara, tranquilidade. Ele tem muita obra para entregar, muita coisa para fazer. E tem uma coisa curiosa no meio dessa história toda. No risco de um Tarcísio, de repente, virar candidato a presidente, que ele não quer, Bolsonaro estava dando gargalhada nessa entrevista, o Gilberto Kassab já se apresentou como potencial governador, candidato a governador se o Tarcísio for para a presidência. Da mesma forma como o prefeito Ricardo Nunes também vem governador se o Tarcísio for para a presidência. Tarcísio não deve vir para a presidência, deve vir a reeleição ao governo de São Paulo, onde ele está fazendo um trabalho correto. No Brasil, quem não é pragmático é problemático. E atenção, aviso importante a todo mundo amanhã que vai andar de trem. São Paulo amanhã vai ser o caos. Greve da CPTM nas linhas
11, 12 e 13 confirmada. Amanhã não tem trem da CPTM, porque eles são contra o projeto de entrega da companhia à iniciativa privada. Mais uma batalha aí do Tarcísio e amanhã dor de cabeça para a população de São Paulo. E quem sofre é sempre a população que mais precisa de transporte público, porque tem quem tem carro próprio, ou quem pode fazer home office, né, vai ficar em casa, enquanto quem trabalha como copeira, como faxineira, como marceneiro, como pedreiro, que precisa usar o transporte público, vai sentir isso na pele, né? Antes de comentar a próxima pauta, queria passar para o Silvio também. Silvio, sua avaliação sobre a possível chamada da história para Tarcísio de Freitas e o papel que ele poderia ter em 2026. Olha, Claudio, só aqui uma observação. Eu acho que não é só copeira, faxineira, não. Muita gente utiliza o transporte público em São Paulo. Utiliza trens, utiliza metrô, ônibus. Eu, quando morei em São Paulo, eu ia trabalhar e voltava utilizando transporte público, por exemplo. Que o trabalhador, o pagador de impostos é quem sofre por conta do pelego, por conta do companheiro. Aquele que ele sim não trabalha e ele quer atrapalhar a vida dos outros para fazer politicagem. O estudante que precisa chegar na universidade, o trabalhador, esse sofre. Aliás, não só também, muita gente que precisa correr para um hospital utilizando transporte público, não tem dinheiro à mão para pagar um transporte de aplicativo, um táxi. Isso é coisa de sindicato, é uma coisa empoeirada dos anos 80, 90, mas que sobrevive nessa área de transportes com alguma força no estado de São Paulo, porque eles gostam de fazer política prejudicando a situação, a população. Em relação ao Tarcísio, acho que o Serrão resumiu muito bem, ele não quer ser candidato à presidência, porque ele tem um trabalho ainda pela frente em São Paulo e uma reeleição praticamente assegurada, não tem adversário, a esquerda nunca chegou ao Palácio dos Bandeirantes, perdeu todas as vezes, quem vai concorrer contra o Tarcísio? Seria acho que deu uma travada aqui na minha transmissão, mas seria o Fernando Haddad de novo? Ou seria o Guilherme Boulos? É evidente que não, né? Não vão concorrer. Então ele tem uma reeleição assegurada, sabe que concorrer à presidência é um trabalho, é um caminho muito mais árduo. Agora, se for convocado lá na ponta, lá na frente, eu acho que ele vai jogar a favor da direita e do grande líder dele, que é o presidente Jair Bolsonaro. Mas tem chão até lá, tem chão. Os recursos ainda não foram esgotados. O candidato da oposição à presidência, até a última palavra, é Jair Bolsonaro. Você precisa assistir o melhor canal de notícias do Brasil. O programa que fala de tudo, que deixa você informado sobre tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Ao vivo, todos os dias, no YouTube. Clique aqui e se inscreva.